Hoje, quarta-feira, dia 19 de fevereiro. Chegamos ao dia 40 do BBB. Basicamente, 2/3 do programa já passaram, né? Praticamente, né? Porque faltam 10 dias para a gente chegar aos 50%. Então, assim, estamos nos encaminhando para a metade do programa. Já estamos chegando ali no momento que a gente costuma dizer o ponto de retorno, que é aquele ponto ali que tudo que você fez até aquele momento não dá mais para voltar atrás. É aquilo e vai continuar sendo aquilo até o final. Vocês já perceberam, né, que o ponto de não retorno do BBB 25 é justamente o elenco fraquíssimo, é justamente esse elenco que não entrega nada, é justamente esse elenco aí que basicamente é uma planta igual essa que tá aqui atrás. O elenco como um todo é uma planta ali, mesmo as meninas que se dizem tão fodonas assim, as meninas que se dizem tão boas de reality show, que aprenderam tudo que tinham que aprender de reality show, né? Até elas não são tão fodonas assim. Mas a gente tem que falar do que a gente tem. E o jogo é isso, né? Não importa o que a gente faça, a gente tem que fazer o que o jogo tá pedindo. Depois da eliminação do Matheus, todo mundo ali ficou se questionando o que é que o Tadeu estava querendo dizer com aquele discurso. Uns acreditam que o discurso era para todo mundo, outros acreditam que era específico ali para o Vinícius e para a Aline, ou para a Vitória e para o Matheus. Alguns não entenderam por que o Matheus foi eliminado, mas tivemos aí umas confissões. Por exemplo, Eva disse que, de fato, o que fez ela colocar o Matheus no paredão foi exatamente ele ter debochado dela no monstro, porque não era ele que ela queria, de fato, colocar. Inclusive, ela diz isso pra Renata. Podia sair outra pessoa ontem. Podia, né? Matheus ontem ficou chocado em descobrir esta verdade, que ele talvez ainda até tivesse no programa se ele não tivesse afrontado demais a Eva, né? Gente, antes da gente começar a falar do conteúdo, eu vi aqui muita gente comentando sobre esta imagem. Eu tava olhando no X, tá? Essa imagem aí eu vou colocar até em tela cheia. Ontem na live eu já havia comentado isso com vocês. Essa live aí do robozinho mostrando o caderno do Death Note aí, com as dinâmicas que já aconteceram no BBB. Já teve Big Fone 2 vezes, já teve Quarto Secreto, já teve Torta na Cara, já teve Monstro Cadeado. E aí ficou aí, pra quem não viu que tá escrito ali, rasurado, é show do Belo, tá? Meio que eles estão dizendo que não vai ter aquele show que todo mundo queria ver. O Belo e a Graciane frente a frente, né? Mas o que vocês estão vendo aí é o RoBBB Fifi e repescagem. E muita gente na internet está especulando ali se teria mesmo uma repescagem. Gente, vamos lá relembrar uma coisa para vocês, tá? Quando aconteceu a repescagem em 2023, que é a mais recente aqui, o BBB já estava na fase final. O BBB já estava no top 12 quando a expulsão do Guimê e do Cara de Sapato aconteceu. Já faltavam ali 12 pessoas para sair, então voltou ali, caiu muito rápido para o top 10. E aí a repescagem precisava colocar mais 2 pessoas na casa para cumprir ali o organograma do programa, para cumprir ali os dias e as semanas que faltavam. Porque senão, se a Globo não tivesse feito aquela repescagem, que trouxe a Larissa e o Fred Nicásio de volta, o que ia acontecer? Eles teriam que encurtar a temporada para fazer tudo andar direitinho. Não que a Globo não quisesse ou não pudesse fazer isso, mas uma vez que você vendeu ali para o anunciante 100 dias de exposição da marca dele, você precisa cumprir os 100 dias.
No BBB 23, isso foi uma medida necessária, porque 4 pessoas saíram do programa sem ser pelas vias normais, sem ser pela eliminação, sem ser ali pelo julgamento do público. O Bruno Gaga apertou o botão de desistência, Sapato foi eliminado ali junto com o Guimê por causa do que aconteceu. Só para vocês lembrarem, desculpa que eu falei 4, mas são 3 ali, essas 3 saídas não estavam programadas. Por isso que foi necessário eles recorrerem a uma repescagem para trazer 2 personagens de volta para segurar as semanas que faltavam. Não acredito que, inclusive, o BBB 25 possa fazer uma repescagem. Tem 17 pessoas na casa. Faltam ainda um pouquinho mais de 10 semanas para o programa acabar. Tem gente suficiente para levar esse programa até a final do jeito que está. Porque se for para fazer uma repescagem, vamos ser sinceros, vai dar muito ruim. Vai ficar um programa muito ruim mesmo, tá? Não vai dar certo, vai estragar o que já não tá bom e a Globo vai ter maiores problemas com a audiência. E vamos ser sinceros, repescagem não vale a pena nesse caso. Primeiro porque o público já eliminou aquelas pessoas, o público já demonstrou que aquelas pessoas não servem para o jogo. É injusto que essas pessoas que já foram eliminadas uma vez, o público já fez o seu julgamento sobre elas, voltarem para dentro do jogo com tanto de informação externa e aí complicar a vida de quem estava lá dentro todo esse tempo. É absolutamente injusto. Se for para colocar mais pessoas na casa, é melhor e mais viável que a Globo faça uma casa de vidro, por exemplo. Coloque aí mais 2 pessoas pela casa de vidro. Apesar de que eu também acho que isto não vai acontecer. E se vier a acontecer, eles vão fazer antes do dia 50. Porque depois do dia 50, que eu falo para vocês, o ponto de não retorno não faz mais diferença. Do dia 50 até a final, as coisas começam a entrar na reta final e aí não faz sentido se colocar pessoas novas antes assim desse momento, não faz mais sentido. Tem que ser antes do dia 50 mais ou menos. E falta uma semana para o dia 50, então se a gente for calcular melhor as coisas, talvez de fato a Globo não faça isso. Se vier a fazer, aí uma casa de vidro pelo menos é mais justo, porque você está trazendo uma pessoa nova para o jogo, uma pessoa que vai ficar confinada vários dias e não vai entender o que está acontecendo mais e tal, e aí ela pode entrar. Agora, quem está ali numa repescagem, não acho justo. Mas também acho que o Dourado não vai fazer isso, tá? Eu vi o Lobianco falando sobre a Globo trazer o Boninho de volta, pelo menos para ajudar a criar novas dinâmicas para o BBB até o final desta temporada. Não sei se o próprio Boninho iria apoiar essa ideia. Ele não queria, em 2023, inclusive, trazer mais pessoas numa repescagem. Foi obrigado a fazer porque tinha que cumprir a agenda. Então não acredito que se a Globo vá trazer o Boninho de volta, pelo que disseram a conversa seria hoje, não acredito que trazendo o Boninho de volta ele também vai querer botar ali pessoas que já passaram pelo jogo, já foram eliminadas. Já foi eliminada, saiu, acabou, não tem mais o que fazer. Certo? Agora vamos lá para algumas coisas que aconteceram depois da eliminação, né? Depois ali da eliminação, inicialmente eu vi muita gente comentando a respeito dessa imagem aí da Camila, da Vitória, da Graciane e da Tamires, como se a Vitória de fato tivesse ali tentando se reintegrar nesse grupo. Não acho que seja isso, tá? Elas começaram a conversar ali, pouco depois da eliminação do Matheus, para tentar relembrar algumas coisas do que o Tadeu falou no discurso dele, tá? Uma das coisas, por exemplo, foi: a Camila comentou que o discurso do Tadeu não era para quem saiu, mas era um recado geral para todos eles que estavam dentro da casa. Disse aí Camila: quando o Tadeu falou sobre o cuidado com o amigo, achei que ele estava mandando um recado para todos. Aí a Vitória ainda disse assim que no final do discurso,
houve algo que o Mateus não fez dentro da casa. Disse Vitória: quando estava falando de amizade, de cuidado com o amigo, achei que ele estava falando da Aline por ter se descuidado um pouco do Vini. Não estava falando só, o Tadeu não estava falando só dessa situação em si. O Tadeu estava falando de todos vocês, mas especialmente de Mateus e Vitória, porque o Mateus sim se descuidou muito mais da própria Vitória e preferiu seguir muito mais o caminho dele do que o Vini com relação à Aline. A Aline pode ter se descuidado do Vini, mas vocês percebem que o Vini não se descuidou dela. No caso de Mateus e Vitória, ambos descuidaram um do outro. O Mateus queria ficar ali colado nas irmãs, a Vitória nem tanto. O Mateus queria uma coisa, a Vitória nem tanto. Eles discordavam diversas vezes sobre os posicionamentos do jogo. O Vinícius, com relação à Aline, não. O Vinícius fica o tempo todo no pé da Aline. Inclusive, ele falou, e ele deixou isto bastante claro, tá? Para Aline com relação à mãe dela, que ele tá lá para cuidar da mãe da Aline, que ele prometeu isso para a mãe da Aline. Então é bem diferente. O Tadeu falou isso mais especificamente para a Vitória e para o Mateus. O Mateus, de fato, não prestou atenção na carta que estava na frente dele. A carta que estava na frente dele não era a Vitória, eram as irmãs. As irmãs usaram o Mateus como escudo. As irmãs ali colocaram o Mateus na frente delas para elas não irem para o paredão, tá? Para elas ali. E aí a Tamires foi quem jogou isso também para Vitória. Disse ali que o Mateus teve várias situações onde ele tinha falta de ação. E ela citou, por exemplo, a prova do líder. Disse ela: ali na prova tinha todos nós e só a Eva. Era o momento de ter toda a ação e concentração e força ali. A nossa única adversária direta ali estava lá, se mantendo firme no jogo, e continua ela. Saiu todo mundo por causa de uma mosca, porque ele não estava atento. Também, né, dá pra gente dizer que o Mateus não prestou atenção nesses detalhes, tá? Realmente ele não prestou atenção nesses detalhes. Enquanto isso, lá na cozinha, a Eva e a Renata conversavam sobre a eliminação do Mateus. Disse aí a Renata que o Mateus talvez nem era para estar ali, que o Mateus de fato nem deveria ter ido ao paredão, ao menos não pela indicação da Eva. E a própria Eva, ela deixou bastante claro o seguinte, que quando ela escolheu colocar o Mateus, a escolha foi justamente por outra razão, tá? Qual foi a outra razão que ela diz? As duas ali analisaram sobre essa necessidade delas se tornarem fortes dentro do jogo. Segundo a Eva, ela disse: hoje poderia não ter sido ele a ter sido eliminado. Eu poderia ter indicado outra pessoa, poderia não ter indicado ele. E aí a Renata responde assim para ela o seguinte: eu comprei a sua briga, eu comprei as suas dores. Hoje poderia ser tanta coisa. O teu monstro, querendo ou não, foi ele quem jogou contra você. E eu compreendo as suas dores. A Eva também deixou bastante claro que ela não queria mesmo, de fato, colocar o Mateus ali. Não era a intenção dela colocar o Mateus no paredão. A intenção dela era colocar mesmo a Camila, fazer um movimento de jogo que saísse do normal. Porque afinal o Mateus já tinha ido pro paredão várias vezes. Ela só fez isso e ela deixou bastante claro que foi o monstro dele, porque ele foi obrigado a se posicionar, porque ele chamou ela de fútil, de birrenta, chamou ela de vários ali adjetivos negativos, que deixou ela com mais raiva de toda a situação. Se ele tivesse sido um pouquinho mais esperto, ele teria percebido que as irmãs só usaram ele nesse momento. E ele poderia ter se saído muito melhor.
Poderia, né, Matheus? Você poderia ter ganhado, inclusive, esse round. Você que não quis. E o Tadeu deixou isso bastante claro para eles, né? Aí depois teve um outro momento deles se sentando ali naquele barquinho, né, que a Graciane costuma chamar, e aí estavam fumando. Era a roda dos fumantes. Todo dia tem esta rodinha dos fumantes ali. E aí eles começaram a conversar sobre as alianças no jogo. Aí a Camila começa a dizer ali que as alianças do jogo que o Tadeu mencionou no discurso dele foi algo direcionado para eles. Aí a Tamires até comenta ali com eles: o Brasil quer ver a gente real, que a gente que se expõe ao erro, que erra e que volta atrás. Não é necessariamente isso que a gente quer ver, na verdade. A gente quer ver pessoas que tenham o que entregar pra gente, pessoas que tenham o que mostrar pra gente, pessoas que sejam de fato estratégicas, que pensem de forma estratégica e não pessoas que fazem ali um jogo sujo para tentar se dar bem, como as irmãs fizeram até aqui. Aí a Vitória estava ali também. Aí eles começaram a comentar sobre a Aline. A Vitória até falou, por exemplo, que a Aline, ela faz e acontece. Que a Aline ali, ela de fato não tá ligando ou se importando com as coisas. Que a Aline ali, ela erra. Que querendo ou não, a Aline paga mico, que a Aline é engraçada, que a Aline vai lá e grita, mas na hora do ao vivo, na hora que ela tem que falar, ela fala o que é importante para ela. E aí a Vitória até falou, a Aline sempre esbraveja, a Aline sempre fala. E é isso mesmo, gente. A Aline, por que a Aline ganhou tanto destaque, está se destacando muito mais agora com o público aqui fora? Porque desde o primeiro momento, a Aline é quem tá ali partindo pro embate. Certo, errado, levando pipoca, não levando pipoca, pagando mico ou não pagando mico, como já aconteceu no Sincerão. A Aline, ela apresenta o jeito que ela é. Ela é engraçada, ela não liga muito para essas coisas. A Aline vai lá e faz. Diferente de muita gente ali dentro que não faz nada e não faz nada. Especialmente ali as irmãs. A Camila começando a dizer ali, no meio dessa conversa, e ela não olhou na cara da Vitória, tá? A Vitória tava só fumando ali. Ela falando ali nessa conversa que não era exatamente isso que o Tadeu tava querendo dizer. Gente, exatamente isso que o Tadeu disse há várias semanas e continua dizendo até agora. São elas que não querem entender isso. Mas não eram elas que diziam que eram tão assim especialistas em reality show? Nossa, sim, uma especialista em reality show como essas, que estão cometendo o erro mais primário de um reality show, vou te contar. É melhor nem ter entrado, né? Porque elas estão ali passando uma vergonha muito, mas muito grande, tá? Muito, muito grande mesmo. E aí a Camila comentou ali que a reação da Aline é algo que é real. E aí depois ela começou a falar ali que a Vitória também quer aparecer demais no jogo e tal. Gente, eles começaram ali a falar, mas dessa vez pelo menos falaram perto da Vitória. A Camila começou, por exemplo, a dizer que ela achava que o Matheus ele era muito mais forte sem a Vitória. Já a Graciane começou a dizer que a Vitória não tem que ter ninguém que controle ela, porque a Vitória é desse jeito, ninguém consegue controlá-la. E que a Vitória precisa estar sempre solta para ela ser quem ela é. E aí a Graciane fala assim: eu acho que ela controlava muito mais o Matheus do que o Matheus a ela. E é verdade, tá? É exatamente isso. A Graciane, às vezes, ela consegue ter uma visão das coisas. A diferença é que a Graciane não sabe usar isso a favor dela. A Graciane só usa isso contra ela mesma, tá? Mas vamos colocar da maneira como ela colocou aqui.
A Vitória não consegue controlar o jeito dela. A Vitória é engraçada, a Vitória ri de si própria, a Vitória faz piada, porque a Vitória é deste jeito. A Vitória é uma atriz de humor, a Vitória faz humor. Para ela é natural ser engraçado, é natural ser exagerado. Para ela tudo isto é natural. É completamente diferente de outras situações, gente. É completamente diferente, tá bom? Mesmo assim, o Matheus não ia conseguir controlar a Vitória e ela muito menos ele. Eles não estão ali no confronto, inclusive, de controle um do outro, tá? Não é disso que se trata. Agora, teve um outro momento ali que o Guilherme resolveu pegar a defesa de Vitória. Tava lá sentado ele, a Aline. Primeiramente, a Vitória se sentou ali do lado deles e ela perguntou o que é que eles tinham entendido sobre o discurso do Tadeu, o que é que eles tinham compreendido ali sobre esse discurso ali das cartas e tal. Enfim, aí uma das coisas que eles falaram ali para a Aline que talvez da Aline, aliás, que eles falaram para a Vitória Tadeu falou que você também tem que prestar muita atenção no jogo que você está fazendo aqui, mas também que você não pode desligar da pessoa que entrou junto com você e tal. Fizeram toda uma análise ali do discurso do Tadeu, mas ao mesmo tempo eles não falaram o que era muito mais importante no caso do Matheus, tá? Eles basicamente não falaram o que era tão importante nesse sentido. Então, vamos lá relembrar umas outras coisas também que o Tadeu disse no discurso. Ele deixou bastante claro uma coisa. Você precisa saber e prestar atenção nas cartas que estão à sua frente. O que isto significa? Você precisa prestar atenção nos detalhes do jogo. Não é só o que acontece ao seu redor, não, aos seus detalhes, é o que realmente acontece nesse jogo. Quando o Tadeu joga isso, ele está dizendo para todo mundo ali dentro: abram os olhos, prestem atenção, porque cada detalhezinho aí dentro faz muita diferença. Então foi isso que talvez eles não entenderam, não compreenderam. Mas a Aline ali deu a visão dela sobre o que tinha acontecido ali. O Guilherme disse ali que a Vitória não ia ficar sozinha, que ele ia proteger ela, que ele ia assumir a defesa dela, que ele tinha algumas coisas guardadas ali no coração, que ele queria falar, que ele não quer mais guardar, que ele já tá assim por aqui, que ele não quer mais deixar passar, que ele não quer mais deixar ficar ali parado sem ele agir. Ele deixou bastante claro que pretende sim contar para a Vitória o que a Camila fala sobre ela. Ele deixou bastante claro que ele pretende sim dizer o que é que ele vai fazer com relação a isso. Mas hoje, ao longo do dia, ele falou que pretende deixar pelo menos o mais pesado para o Sincerão. Vamos ver, né, se ele vai entregar esse conteúdo ali do Sincerão. Vamos ver se ele vai conseguir entregar isso aí. Aí teve um outro momento ali que eles também começaram a discutir sobre as alianças estratégicas e necessárias do jogo. E aí começaram ali a falar sobre o papel, a importância da liderança no jogo. Aí a Aline declara ali, por exemplo, que agora eles precisam deixar algumas coisas para trás, sem esquecer completamente, inclusive, o que eles fizeram, tá? Enfim, a Aline comemorou, deu uma rolada ali no chão, ficou feliz com tudo isso. Depois ali ela conversou com o Diogo e os dois chegaram à conclusão que o que ficou para trás, ficou para trás. Não tem o que eles ficarem rememorando e relembrando. Ficou para trás, ficou para trás. Só precisam ter uma memória para saber do que é que as coisas se tratam, tá? Aí o Guilherme, a Aline comemoraram, ficaram felizes pela volta deles ali, rolaram e tal. Aí ele deu um beijo nela, o Diogo e tal. Teve outro momento ali que ele até falou sobre o projeto, porque ela questionou um pouco ele
sobre esse projeto. Ele relembrou ali da dinâmica e tal. E sim, foi até uma fala polêmica, mas a gente chega lá. Mas ele falou também para ela que eles precisam ter boa memória, que eles precisam saber tudo o que está acontecendo. O Diogo também abraçou a Vitória, disse que o abraço que ele deu nela era sincero, que ele ali estava sendo muito sincero com ela, desejando que ela melhorasse, desejando que ela crescesse e aprendesse com o que aconteceu ali. Aí a Vitória disse ali que ela sabe que ele estava sendo, sim, verdadeiro com ela, porque sempre que ela o procura para conversar, ele sempre responde com a verdade, e que do fundo do coração dela ela sente isso, que as trocas e falas que os dois têm são de verdade, não são ali jogo. Enfim, foi o que rolou ali depois. Teve um outro momento que o Diogo também conversou com a Aline, ele disse que falou com o João Gabriel, pediu ali que o João Gabriel maneirasse um pouquinho mais no trato com a Aline, não caísse tanto assim em cima dela e tal, e que ele aprendesse também a lidar um pouquinho mais com os sentimentos de raiva que ele tem. Enfim, não acho que o Diogo vai conseguir o milagre de fazer o João Gabriel mudar. Mas, ao mesmo tempo, não acho que o João Gabriel vai ser tão besta de deixar passar algo extremamente importante para ele nesse jogo, né? E aí teve um outro momento aqui que foi lá no quarto ano e 50. A Aline ali falou algumas coisas interessantes ali, tá? Uma das coisas que ela ali deixou interessante que ela falou ali. Gente, tem umas coisas aqui que eu faço, que eu escrevo aqui, que às vezes ficam desordenadas, mas eu vou puxando de memória e aí vai saindo. A Aline estava falando ali sobre o paredão, sobre a forma como ela acabou caindo no paredão. E aí ela falou ali sobre a forma como a votação aconteceu ali no domingo. Aí a dona Delma ali, tanto que o Diogo tava lá também, e assim, eles não falaram exatamente do papel do Diogo nesta situação, até porque o Diogo não podia fazer muita coisa com relação a isso. O Diogo votou em quem ele achava que deveria votar e pronto. E a Aline até, vocês percebem que inclusive a Aline ela não tá levando isso tanto em consideração. A Aline sabe que não é esse o problema. Cada um ali tá fazendo o seu jogo. E que o Diogo, de fato, não tem obrigação de deixar de fazer o jogo dele para atender ao jogo dela. E ela também sabe disso, que ela não pode deixar o jogo dela de lado e fazer o jogo do Diogo. Não é disso que se trata, só para deixar claro, tá? Porque muita gente pode confundir as coisas aí. Quando a Aline conversa com ele nesses termos, quando a Aline conversa ali no quarto, ela deixou bastante claro ali que ela sim se decepcionou com algumas coisas que ela viu na votação, especialmente com o que aconteceu com os irmãos ali. Foi isso que ela quis deixar muito, mas muito claro para todo mundo. Foi isso que deixou ela bastante chateada. E aí, às vezes, gente, desculpa que às vezes dá uma travada aqui, que eu juro para vocês que eu não sei do que é que tá travando, tá? Eu já falei para vocês, né, que eu trabalho sozinho, é só um computador que eu tenho não tenho outro sistema, então às vezes dá umas travadas aqui. Aí no meio dessa conversa, a dona Delma falou que ela quer agora pegar a liderança e que se for possível ela pegar a liderança, ela quer fazer uma vingança com os votos que o Guilherme levou. Ela disse assim que ela quer fazer uma revolução na casa, que ela quer devolver os 5 votos que o Guilherme levou, que ela quer se vingar. Aí o Guilherme até falou assim, se a senhora tem tanto esse ranço do que aconteceu ali, por que a senhora não fala então? Por que a senhora não bota pra fora isso? Aí a dona Delma disse sim, Dona Delma não, desculpa, o Guilherme falou assim, porque poderia até soar como falsidade, ela tratar bem as meninas todo o tempo, e ali dentro do quarto ela soar de outra forma. Talvez eu até concordo com o Guilherme com relação a essa visão. E ele falou isso para ela, por que então que a senhora não fala isso na frente das meninas? Por que a senhora não fala e não joga isso na frente delas?
tem que jogar na frente dessas meninas, sim, tem que jogar, tem que dizer que levou esse voto, que ela não gostou, porque não ficou claro pro pessoal da casa que a dona Delma não gostou que o Guilherme foi pro paredão. Não ficou claro para eles isso. Tá na hora de dela própria deixar isso aí claro para eles, tá? Seja lá como for, eles também discutiram ali opções para a próxima semana, caso eles ganhem a liderança, qual é uma movimentação que eles pretendem fazer, mas no geral, esse tipo de conversa eu até costumo dizer assim: vamos deixar para o momento que isto acontecer, porque se a gente for fazer agora uma análise de toda a conversa deles, a gente vai aqui passar a noite inteira. E a gente já está falando aqui há 30 minutos, né? Sei que a Aline deixou bastante claro que ela não gostou de algumas atitudes dentro da casa com relação a ela, que ela não gostou de algumas atitudes com relação ao que aconteceu com ela no paredão e a forma como algumas pessoas trataram ela ali dentro. Mas deixou claro ali que também ela vai seguir o fluxo do jogo como precisa ser. Aí teve outro momento ali, foi esse o momento aqui polêmico, que o Diogo estava falando ali de algumas coisas, ele falou do projeto dele, aí ela disse que ele tinha que sustentar esse projeto, que independente dele ganhar ou não ganhar o programa, ele tinha que sustentar. E aí muita gente já criou polêmica em cima disso, dizendo que ele estava ali mentindo, que ele estava fazendo um monte de coisas. E aí teve fãs dele que foram buscar para mostrar que ele de fato tem esse projeto social aqui fora, que ele de fato faz essas coisas aqui fora. E sim, é verdade, tá? O Diogo já deixou isso claro lá dentro também, que ele, como psicólogo, de fato trata de vítimas de violência, que ele trata mães atípicas, que ele trata pessoas com autismo, e que o projeto dele é justamente isso, e que ele já trabalhou muito mais com essas coisas. E ele disse que a partir do momento que ele sair do BBB, ele sabe que vai ser difícil ele, pessoalmente, continuar fazendo o trabalho, mas que ele quer continuar sustentando o projeto dele e tal. Ah, enfim, e a Aline disse que isso tocava ela muito profundamente, até pela experiência de trabalho dela, né? Porque ela foi policial e tal. Aí também teve um outro momento que foi a Graciane. Ela estava conversando com a Daniele ali, e aí ela disse que a Camila não quer olhar na cara da Vitória, que foi a Vitória que foi abraçar a Camila. Mas a Camila não quer saber nada da Vitória, que a Camila não quer ouvir falar no nome da Vitória, que a Camila ali, no máximo, vai ficar bom dia, boa tarde, não vai querer lidar com a Vitória em outros termos, tá? Basicamente foi isso. E aí a Graciane disse que a aliança ali do Quarto Nordeste já acabou. Continuando desse jeito, com o clima pesado, de fato não tem como ter aliança ali dentro. E aí ela falou uma coisa que é interessante. A Camila e a Tamires surtaram só porque a Tamires levou um votinho que fosse no paredão. Por causa de um só voto, as duas surtaram horrores. O que também é verdade. E aí ela até falou, imagina quando ela de fato for ao paredão, como é que ela não vai ficar? Ela comentou isso com a Daniele. E aí eu também faço essa mesma pergunta para vocês. O que vocês acham que vai acontecer quando Tamires ou Camila, ou as duas, né? Se as duas chegarem aí juntas para o paredão, como é que elas vão agir? Obviamente que elas vão surtar. Elas já surtaram aí dentro, gente. Elas já surtaram aí só por causa de um voto. Resolveram acabar ali com a parceria que elas tinham no Quarto Nordeste, aquele grupo ali. Não que elas não quisessem fazer isso antes, mas quando elas fazem isso, elas estão deixando ali bastante claro que elas podem votar em todo mundo, mas ninguém pode votar nelas. Só que isso é um jogo que você tá ali para votar e ser votado. Então, independente do que for, essas meninas ali realmente não estão preparadas para o jogo. Aí depois, teve um outro momento ali que o Diogo estava conversando com a Aline sobre o Vinícius, sobre a forma como o Vinícius trata a Dona Vilma, que o Vinícius ali acaba não tendo tanta empatia com a Dona Vilma. Aí a Aline disse que não era assim,
que o Vinícius tenta tratar a dona Vilma direitinho e tal. Ela deu, obviamente, uma justificada nas ações do Vinícius. Só que aí, depois disso, o Diogo sobe e ouve a conversa dele com a Eva. Já ali, tava a Tamires, a Camila, o Mike, estavam conversando sobre como é o jogo e tal. Enfim, várias coisas que eles falaram, mas uma coisa dá pra gente destacar, que é justamente o fato da irmã dizer que elas precisam agora fazer como o Guilherme fez na semana passada. Que o jogo é isso, que elas precisam ativar o modo Guilherme. Que o jogo para elas tem que ser isso. Não é apontar o erro só dos seus amigos, é apontar o erro de quem está dentro da casa, é de falar de situações que você pode até não ter participado, mas alguma ação ali que mexeu com todo mundo dentro da casa. Então que ela vai aprender a fazer esse jogo ali igual ao Guilherme fez. Tá bom, né? Ela tá dizendo que vai aprender. Só acho que não vai dar muito certo, porque para fazer o que o Guilherme fez, é preciso ter um certo sangue frio. Não tô afirmando que o Guilherme é sangue frio, tá? Mas você também precisa ter um certo distanciamento do acontecimento. E ele de fato tinha esse distanciamento. Quando ele apontou a Renata ali sobre jogar voto fora e tal, ele de fato não participou daquela cena. Ele não estava lá. Ele ouviu falar. Só que a ação da Eva reflete na casa toda. A ação que a Eva teve, que a Renata teve de jogar o voto dela fora, reflete no discurso que eles próprios fazem lá dentro. Então, assim, ele tinha um certo distanciamento da situação para falar sobre ela, e ainda assim essa situação afetou todo mundo lá dentro por causa do que o Tadeu vive contando para eles, que eles não sabonetassem. Então a Tamires disse que ela vai aprender a ativar o modo Guilherme e prestar atenção mais no que os outros colegas estão fazendo, sem ser exclusivamente com os amigos dela. Ou só o Diogo, por exemplo. Bom, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não acho que elas vão deixar o Diogo em paz, tá? Não acho que é isso que vai acontecer, tá? Não acho. E aí lá no quarto do líder, o Vinícius disse que ele não quer tratar a dona Vilma mal, que ele sabe ali o peso que da idade dela, mas que não é que ele não tenha empatia com ela. É que, assim, já tem um clima estranho entre os dois, que a dona Vilma já é fechada naturalmente, que a dona Vilma não se abre tanto, então que ele não sente também como se a dona Vilma quisesse ter algum tipo de proximidade com ele, e que ele não sente necessariamente que ele tenha que se aproximar dela. Ou seja, ele já deixou ali bastante claro para Eva. Olha, eu posso até gostar da dona Vilma, mas o fato da dona Vilma se fechar demais também não tem como eu ter tanta empatia por ela. Foi isso que ele quis dizer, tá? O Diogo tava ouvindo tudo isso lá de fora, tá? Ele ouviu o que o Vinícius disse, ficou ali ouvindo. Lembra que eu falei para vocês que ali é um estúdio, não tem como eles ficarem ouvindo tanta coisa, a menos quando eles ficam próximo das portas? É disso que eu tô falando, tá? As paredes ali são bem espessas, porque eles têm que ter todo um preparo técnico pro áudio. Mas as portas não, as portas são normais, como qualquer porta que a gente tem. Então pela porta você consegue ouvir o que eles falam dentro dos quartos. E ele ouviu, tá? O que o Vinícius falou para Eva com relação à dona Vilma e o porquê que ele sente que a dona Vilma não tem empatia com ele, por que ele também não consegue ter empatia com a dona Vilma. Enfim, ninguém é obrigado a ter empatia com ninguém lá dentro, porque isso é um jogo. Você é obrigado a respeitar o seu próximo. Você é obrigado a manter o respeito e educação com o seu próximo. Mas você não é obrigado a ter empatia com ele. Até porque se você tem empatia com todo mundo ali, o jogo não anda, né? Eu acho que isso também já ficou bastante claro. Mas o Diogo ouviu tudo, tá? E aí ele foi dormir depois. Aí a Eva também teve outro momento ali que ela disse que ela não queria vetar a Vitória da festa dela, que seria muito difícil, porque a Vitória já estava sofrendo com o que estava acontecendo, com a eliminação do Matheus, que ficaria muito difícil ela vetar a Vitória, mas ao mesmo tempo ela não tem problemas contra as pessoas da casa, mas ela não queria ser maldosa com a Vitória e tal, enfim.
Eu não acho que vá acontecer dela vetar a Vitória, não, tá? Ela disse que ia pensar direitinho sobre quem ela ia vetar. E eu até fico pensando quem será que ela vai vetar, né? Ela não deixou muitas pistas sobre isso. Aí hoje de manhã a Aline pulou ali no jardim, agradeceu que ela ficou, gritou ali com a câmera, disse ali pra mãe dela, pro pai dela que ela continua no jogo, que ela tá lá se divertindo, aproveitando. E aí a Vitória e o Vinícius conversavam sobre o Matheus. Aí o Vinícius disse assim que ele sente muito a falta do Matheus, porque o Matheus conversava muito com ele, que o Matheus se aproximava muito dele, que o Matheus ali gostava sempre de estar no fervo e tal, que o Matheus era uma pessoa legal. E aí a Vitória disse: o Matheus era isso mesmo. Enfim, né? Eu também acho que o Vinícius tem uma certa paixão pelo Matheus, mas enfim, o Matheus já é comprometido, não vamos esquecer desta parte. Mas o que eu quero realmente falar para vocês é outra coisa. A Vitória e o Vinícius foram os escolhidos por suas duplas, quer dizer, duplas não, né? Mas que enfim, vocês entenderam, para fazer a dinâmica do pega ou guarda hoje à noite. Esta dinâmica vai acontecer ao vivo, tá? No programa de hoje. É por isso que nós estamos colocando esse vídeo mais cedo. Por isso que eu precisei gravar o vídeo, tá? O que vai rolar? Hoje vai ter o pega ou guarda e a Vitória terá que escolher as cartas e fazer o jogo. Se ela acertar 45 mil, ela ganha 45 mil. Agora, se ela passar da soma de 45 mil, ela vai ter também ali perdido tudo. E no meio das cartas ela pode tirar a Super Xepa. E aí a Super Xepa é como se fosse um taco nada só restrito para uma pessoa, tá? A diferença é que essa pessoa vai comer do lado de fora da casa. E caso ela tire esta punição, ela vai ter que fazer isto na hora, apontar na hora quem vai ficar do lado de fora e comer do lado de fora e ficará proibido de comer outros itens dentro da casa. E aí depois disso, né, ela falou que por 50 mil ela aceitaria sim dar uma punição para casa, por exemplo, deixar pessoas amarradas aí por vários dias. Vamos ver aí como é que ela vai colocar na Super Xepa, né? Quem é que vai para Super Xepa? Vamos ver como as coisas vão acontecer. Aí hoje de manhã tava ali a dona Delma conversando com a Camila e com a Tamires. E aí ela tava falando assim sobre o jogo da Aline, que querendo ou não a Aline se destaca e tal. E aí ela falou assim que com relação ao jogo do Guilherme, ela percebe que o Guilherme joga muito melhor e que ela prefere até sair pro Guilherme ficar. E aí as duas perguntam assim pra ela: a senhora acha que a senhora não joga? Aí ela disse assim que ela acha que o Guilherme joga muito melhor do que ela e que ela prefere sair e deixar o Guilherme ali sozinho fazendo o jogo dele, porque afinal isso sempre foi mais o sonho dele do que o sonho dela. Então que ele queria estar mais lá do que ela. O que também deixa de ser bastante... o que também, aliás, não deixa de ser verdade. Tá na cara que a dona Delma não queria participar do BBB. Isso tá muito na cara. Ela falou algumas outras coisas ali que realmente não importa. Mas o que importa é, dona Delma quer realmente sair do programa. Eu espero que coloquem a dona Delma no paredão, né? Porque tá na hora de colocar a dona Delma no paredão e tirar ela e deixar só o Guilherme. Eu acho que o Guilherme rende muito mais. Eu só acho que o Guilherme não está rendendo tanto por causa da dona Delma. Eu acho que ele se segura também por causa da dona Delma. Do mesmo jeito que eu acho que muita gente ali se segura por causa de outras pessoas. Enfim, coisas que a gente vai descobrir daqui a pouco. Aí teve um outro momento ali que a Graciane estava comentando sobre a Camila, sobre o clima estranho que tá ali no quarto Nordeste e tal. E, enfim, ela deixou bastante claro que a aliança ali entre elas já tá meio complicada. E aí as meninas também deixaram ali um pouquinho claro que a Aline vai ser o próximo embate delas. Durante a madrugada, a Camila chegou até a dizer que ela prefere agora ter um embate com a Aline e não um embate com o Diogo, por exemplo. Que agora o problema dela maior está justamente em outra pessoa e não necessariamente
na Vitória. Mas ao mesmo tempo, pouco depois, né, elas deixaram ali bastante claro, especialmente a Camila, que ela tem um ranço muito grande da Vitória. O Taco Nada acabou hoje, tá, gente? Hoje eles fizeram raio-x, aí a produção botou todo mundo pra fora. Ficaram ali trancados do lado de fora, enquanto a produção colocava as comidas de volta lá dentro. Já teve discussão por causa dali do que eles deveriam fazer ou não pro almoço. Já teve muita discussão por causa disso, inclusive aí a Camila com relação ao resto da casa, porque a Camila dizia que eles estavam com muita fome, eles tinham que comer mais. Outras pessoas disseram que eles tinham que pensar na prova do líder, se a prova é de resistência ou se a prova é de sorte, eles não sabem. E eles precisavam pensar que se for uma prova de resistência, eles só vão comprar comida no sábado, e eles precisam ali pensar que eles têm pouca comida ali. Mas ela reclamou bastante disso ali, mas cozinhou para todo mundo. Enquanto isso, lá na academia, a Graciane disse que ela quer muito ganhar essa liderança e que caso ela ganhe a liderança, não vai ser no Diogo que ela vai descontar. Ela disse assim que tanto faz se o Diogo errou ou não errou, porque o problema não é dela, o problema é da Aline. Se a Aline aceitou isso, é problema da Aline, não é problema dela. Grande mudança sua, né, Graciane? Inclusive, né? Que bom que você percebeu isso, né? Que bom que você entendeu que você, de fato, não tem que se meter na vida dos outros. Que você tem que fazer o seu jogo, mulher, independente do que o Diogo ou a Aline estão fazendo dentro da casa. Você tem que fazer o seu e a Aline tem que fazer o dela. É disso que se trata. Aí ela disse ali que não pretende botar o Diogo no paredão caso ela seja líder, que ela pretende colocar outras pessoas. Aí a Camila disse que ela não tem medo de se comprometer também, e que se ela ganhasse a liderança ela colocaria qualquer outra pessoa lá, que ela não ia botar a Vitória, que não ia botar outras pessoas, mas que ela de fato não queria, que ela não teria problema em se comprometer, mas vocês sabem que isso é mentira, né? Vocês já perceberam isso, porque todo o tempo, nessas 5 semanas, basicamente, eles só jogam do mesmo jeito. A gente está indo para a 6ª semana e eles continuam, mas continuam presos na mesma história de sempre, tá? Sempre as mesmas pessoas no paredão. Vocês já perceberam. E aí teve outro momento que a Vitória falou que ela não tem medo de fato do que o público está pensando aqui fora. Disse ela que às vezes o que trava ela ali é algumas coisas. Disse ela que às vezes o pensamento que ela tem aqui é do que se o público tá gostando ou não tá gostando do que ela tá fazendo e tal, entra na mente dela. Só que ela tem outros medos que envolvem outras questões que não necessariamente só o que o público pensa. Às vezes ela deixa ali subentendido que ela fica assim travada com essa questão do que o público pensa, do que o público age. Depois ela diz que ela precisa reagir com relação ao Matheus, ela precisa entender aquele discurso do Tadeu e fazer um jogo que ela quiser fazer ali dentro e tal. Ela falou também de uma série de coisas ali, mas deixou bastante claro que o problema dela não é necessariamente ali por medo de lá de fora, mas por questões internas do programa. Ela deixou isso claro, tá, gente? O problema dela não é medo lá de fora. Disse ali a Vitória, só para deixar claro o que ela falou. De verdade, quando eu não estava me posicionando, nos momentos aqui que eu fiquei em dúvida se eu falava ou não, nunca foi por medo lá de fora. Se eu tivesse o costume na minha vida de discutir facilmente, de falar na cara, eu faria a mesma coisa aqui dentro. Eu não tinha que ter esse cuidado, porque eu não tenho esse ímpeto, disse ela. Mas ela também deixou subentendido, tá, que o problema são as questões que eles carregam lá dentro. Só pra gente deixar isso bastante claro. E aí, um pouquinho antes da gente entrar aqui com vocês, tá? A Camila conversou com a Graciane. A Camila ali disse que ela não ia, assim, que
ela não quer excluir a Vitória, que ela não pretende excluir a Vitória do convívio da casa, mas ao mesmo tempo ela não quer ficar mais próxima ou perto da Vitória, que ela tá com um ranço muito grande da Vitória. E aí vocês percebem que quando ela fala da Vitória, o rosto, o semblante dela muda. Ela fica com muita raiva, como se a Vitória tivesse feito alguma coisa para ela. E sendo que a Vitória nunca fez nada para esta moça. Mas ela disse ali que talvez algum dia ela consiga deixar isso passar, mas agora, nesse momento, ela tá com muito ranço da Vitória. E aí ela falou também, né? Ela teve uma briga com a irmã dela, com a Tamires, que ela tava com dor de cabeça, que a Tamires não tinha noção, que a Tamires ficava entrando e batendo a porta do quarto e tal. Ela fez ali toda uma coisa para deixar bastante claro que ela tem problemas até com a irmã dela. Imagina então quando esta menina cair no paredão, né? Imagina como é que ela não vai reagir, que é o que a gente espera, né? Que é o que a gente quer. A gente quer ver esta menina caindo no paredão. Gente, isso aqui foi só um resumo mesmo, porque vocês perceberam que não aconteceu muita coisa ao longo desse dia, tá? Foi bem fraco. Quarta-feira é um dos piores dias do BBB, porque realmente não acontece nada, é fraquíssimo, não tem muito o que a gente possa falar. Agora, hoje tem duas coisas que nós vamos falar ao vivo com vocês depois, tá, do programa. Hoje é mais cedo porque tem futebol, então a gente vai estar ao vivo depois do programa. Nós vamos comentar o seguinte: quem a Eva vai barrar da festa dela. Ela não deixou isso claro, tá? Ela simplesmente só deixou ali que ela não queria barrar a Vitória. Mas ao mesmo tempo ela não tem outro nome para colocar para ir pro barrado no baile. A gente vai descobrir isso daqui a pouco. E também vamos descobrir se Vitória vai colocar alguém na Super Xepa. Se ela vai tirar a carta da Super Xepa. Ou então se ela vai ganhar 45 mil reais. Ou então se esse valor vai acabar caindo no prêmio final do programa. Vamos descobrir daqui a pouco, tá certo? E, gente, muito obrigado pela audiência de vocês, obrigado por vocês estarem aqui apoiando o canal. Eu sei que, assim, muita gente pede pra gente ler os comentários e tal. Eu prometo pra vocês que eu vou tentar me organizar melhor pra ler mais os comentários. Eu vi vários comentários, eu não consigo ler tudo. Hoje foi um dia muito complicado com relação a produzir vídeo e conteúdo, porque hoje foi tudo mais cedo, e quando é tudo mais cedo, assim, isso mexe com muita coisa da gente aqui, com toda a programação que a gente tem. Então depois do programa a gente tá aqui ao vivo e a gente conversa com vocês, certo? Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.